Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do História de Vendas. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que é o Igor. O Igor, ele é coordenador da área de pré-vendas da empresa Todo e está no mercado focado muito aí na estratégia de ABM. Esse cara respira ABM todos os dias. Então, eu fiz um convite aqui, ele já aceitou de primeira, que honra isso para a gente, para nós trocarmos um pouco de ideias aqui sobre essa estratégia do ABM e, claro, para ele trazer aí alguma história de vendas. Igor, obrigado demais pela sua presença e seja bem-vindo aqui no Histórias de Vendas. Eu que agradeço o convite, Ricardo, é um prazer estar participando com você, é um prazer estar podendo falar um pouco da minha experiência também e ajudar demais pessoas que estão iniciando ou já têm algum certo tempo na área de vendas aí. Pô, que massa, cara. E, pessoal, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, você que está nos assistindo e nos ouvindo pelo Spotify também, sabe da onde que é o Igor? O Igor veio direto de Barretos. E Barretos, ele é muito especial por dois principais assuntos. Eu vou me aventurar aqui, tá, Igor? Depois, se eu tiver errado, você me corrige, hein? Pode falar. Mas pelo pouco que eu conheço aí de Barretos, pela famosíssima Festa do Peão, talvez a maior festa do peão aí do Brasil, e também pelo importante trabalho que o Hospital do Câncer de Barretos faz aí com pessoas do Brasil inteiro, não é? Sim. Hoje, a Festa do Peão é conhecida mundialmente, né? Até em 2009, se não me engano, teve o Mundial, né, da PBR aqui em Barretos. Foi feito em 2009 aqui em Barretos, com o pessoal dos Estados Unidos, Austrália, se não me engano, todo mundo veio para cá. E o Hospital do Câncer também, hoje é um hospital modelo, né? Não só aqui no Brasil, mas no exterior também, e ajuda bastante as pessoas. Barretos se tornou, recentemente, uma estância turística, né? Então ela vem investindo bastante no turismo, está criando alguns modelos de aquapark, não igual os de Olímpia, né? Os de Olímpia são bem mais avançados, mas está também nesse caminho. Então, Barretos vem se destacando por essas causas, né? Pela Festa do Peão, que é realmente magnífica, gigantesca, que ficou 2 anos, fez uma diferença enorme. Essa volta agora voltou com tudo esse ano agora de 2022. E pelo Hospital do Câncer também, que se destaca aí mundialmente, né? Não, legal. Eu esqueci dessa parte da temática aí de águas. Acho que é um sistema de água quente que brota aí já do solo. O pessoal fala que tem alguma coisa de vulcão aí. É verdade isso, não, Igor? Aqui é tudo tão quente que eu não duvido que tenha vulcão aqui também, não. Mas é mais histórico. Aqui é tudo bem quente mesmo, né? Mas ainda assim, a parte mais termal ali ainda é mais forte em Olímpia, né? Que ali perto de Rio Preto ainda é mais forte, onde tem os resorts ali mais conhecidos aqui do Brasil. Mas Barretos também está entrando nessa linha agora também aí. Mas aqui é quente demais, então por isso que a água fica quente. Acho que não tem nem como a água ficar fria aqui. Não tem, né? Não tem. Pô, que massa, Igor. E como é que você começou aí nesse mundo de vendas? Conta um pouco pra gente aí. Cara, é uma história engraçada até, tá? Eu era comprador no meu primeiro emprego. Meu Verdade. primeiro emprego era numa empresa aqui de Barretos, chama RQ Tecnologia. E eu era comprador. Eu comecei a estudar a área de compras. E assim, cara, você veio como comprador, você não tem muito você não tem muito vou conversar com ele, você acaba meio que criando aquela disputa, né? Eu sou comprador, não vou querer ir para a área de vendas, né? Mas no Minerva, quando eu fui para o Minerva, eu entrei nessa área e me fizeram uma proposta para mim ir para a área de vendas, né? Primeiramente eu entrei numa outra parte, até fazendo bem a área de inteligência de mercado, que eu também tenho bastante experiência. E aí me fizeram uma proposta para trabalhar junto com o Anderson, né, que era meu diretor na época, e aí eu entrei na área de vendas. Cara, assim, sendo bem sincero, eu não tinha muita vontade por ter vindo da parte de compras, de entrar na área de vendas, mas quando eu entrei eu me apaixonei. Muito pelas pessoas com quem eu trabalhei, pelo cotidiano, pela forma de ser, por eu se adaptar facilmente também, porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de conversar e vendedor tem que gostar de conversar, né? Eu não tenho muita vergonha na cara, tipo, eu sou um cara sem vergonha, né? Eu não tenho medo do não. Então eu procuro sempre falar com as pessoas da melhor forma possível e tentar trazer ela para o meu negócio, né? Que seja no Minerva, que seja agora na Todo. Então eu não tenho essa vergonha. Até um outro caso interessante, eu sou São Paulino fanático, tá? E eu tive até recentemente uma página no Instagram do São Paulo que chamava Definitivamente Tricolor, chegou a ter 12 mil seguidores na época,
Aí eu parei de mexer. E eu chamei vários jogadores profissionais e famosos, até repórteres de TV. Falei com o repórter de TV, Eduardo Afonso, da ESPN. Falei com vários jogadores. E eu consegui fazer as entrevistas, entendeu? Então, assim, é muito por não ter o medo do não. Então, eu meio que gosto de vender. Vender, eu acho que tá até na minha veia. Tipo, que eu falei, não era uma coisa programada, era uma coisa que eu tava querendo fugir. E quando eu entrei, eu me apaixonei. Realmente, assim, é muito bom. Eu gosto bastante dessa área de vendas, de pré-vendas, área de inteligência também. Então, assim, são coisas que me enchem os olhos, sabe? Cara, que massa, né? E isso daí já começa sendo aí um recado bem importante para quem trabalha na área de pré-venda, seja LDR, SDR, BDRs, né? Não tenha medo do não, né? Você sabe que eu estava montando a minha linha de postagens dessa semana e uma das frases que eu criei ali, vamos dizer assim, né? O que é a prospecção? A prospecção é a luta de vários nãos contra um único sim. Então, às vezes eu vejo pré-vendedores, mas eu não vou ligar para ele 5 horas da tarde porque eu posso atrapalhar o horário que ele está encerrando as coisas. Cara, não pensa isso, vai e faz, testa, não tenha medo, vergonha. Às vezes você fala, eu não gosto de receber e-mail, por isso eu não vou mandar e-mail. Não, mas outra pessoa vai gostar, né? Então, sempre testa. Nunca tenha medo do não. Você já começou mandando um recado bem importante para a galera aqui, né? Sim, E, sim. e aí você entrou então na Minerva, na área ali de inteligência de mercado, né? E você prospectava empresas de vários segmentos, você prospectava empresas assim de um único segmento. Como é que foi começar nessa área da inteligência de mercado, que é super importante no processo de prospecção? Sim, hoje a área de inteligência às vezes ela não chega nem a ser tão valorizada assim nas empresas, né? Mas ela é uma área super, super importante, porque você consegue ter informações de todas, da empresa que você está procurando, da pessoa, da principal persona que você vai ter que conversar. Então é uma área super interessante, super importante, né? No Minerva é meio engraçado, né? Porque o Minerva ele é muito mais uma empresa farmer, né? De vendedores farmers do que hunter, né? Então não se chega a procurar tanto novos clientes. Normalmente os clientes que vão atrás pela necessidade, pelo produto que é vendido, enfim, e tudo mais. Mas eu tinha bastante contato com as empresas que a gente já atendia, até mesmo para, de repente, colocar um produto novo, um produto mais premium do Minerva. Então, eu tinha bastante contato com essas pessoas. E também fazia, na parte da inteligência, um mapeamento por estado, né? Qual cliente que a gente não atendia, onde a gente poderia atender, como que a gente poderia fazer, e também entendendo dentro dos clientes o que a gente poderia melhorar, o que a gente poderia inserir diferente no atendimento do cliente, para não perder ele, né? Principalmente na área que eu estava no Minerva, que era a área das grandes contas, né? Que eram os principais clientes ali. Então é um nicho um pouco mais... É um mercado um pouco mais nichado, né? Vamos dizer. Pô, cara, isso é super legal, porque não é comum as empresas fazerem um processo de inteligência de mercado para as contas já existentes na base, né? Você não ter uma equipe específica para isso. Normalmente, essa inteligência de contas já da base fica mais na mão do vendedor mesmo, né? E não tem um outro time trabalhando em cima disso. São pouquíssimas as empresas. Eu achei bem interessante isso, porque muda totalmente o modo de pensar, né? Enquanto é claro que você tem o apoio do time de vendas que, com toda a sua experiência, a sua estratégia, onde ele está sentindo que mais tem acontecido negócios, e aí você vem com a área de inteligência, com todas as informações, estatísticas, recursos, números, dados para poder realmente consolidar aquilo que vocês estão vendo, cara, é um par perfeito para você saber onde você vai agir aí no seu processo, né? Bem interessante, viu, Igor? Muito legal isso. Sim. Lá a gente conseguia mapear, né, como estava sendo a movimentação desses clientes, quais produtos eles deixavam de comprar, vinham comprando, deixavam de comprar, e qual que a gente poderia colocar, né, dos novos que a gente estava lançando que fazia sentido. Então, é realmente, como você falou, normalmente a área de inteligência acaba ficando muito no pré-vendas. No Minerva, a gente trabalhou muito no pós-vendas. Olha que legal. E lá, como a gente conversou, né, como a gente falou agora, o medo do não pode existir.
Aham. E o medo de conversar com as pessoas também não pode existir, né? Lá você vai falar, eu falei lá com o diretor, eu falei com o analista, eu falei com o vendedor, com o comprador, aliás. Então eu falava com todo mundo. E você não pode ter esse medo, você tem que saber conversar, você tem que saber que, querendo ou não, a pessoa pode ter um cargo a mais que você, pode ter uma experiência maior que você, só que ela é uma pessoa igual a você, né? Então, a conversa, você conversar com ele não vai te desrespeitar por causa disso. A partir do momento que ele te desrespeita, quem tá errado é ele, não você de tentar algo, desde que você seja na linha do correto, né? Então, assim, eu acho que isso é sempre o mais importante. Você tem que lembrar que do outro lado, com quem você está conversando, você oferecendo produto ou não, é uma pessoa. E vai ter dias que ela não vai querer te atender realmente, vai ter dias que ela vai estar, o cara vai estar cheio de serviço e vai estar aqui com o nível de estresse, mas vai ter dias também que ele vai te dar um sim. E eu, como fui comprador, eu posso te falar isso, porque realmente tinha um cara, eu não lembro qual era a empresa que ele trabalhava, ele me ligava todo dia. E eu atendia e meio que era aquela, não, cara, hoje eu não preciso, não, hoje não, não preciso disso e tal. Até que um dia eu lembrei dele, e eu precisava do produto, lembrei dele. E cheguei nele e comprei dele. E aí ele virou meu fornecedor assíduo. Olha Por conta só. da insistência dele vir comigo, conversar comigo. Às vezes ele enchia o meu saco, assim, até desculpa o palavreado, mas às vezes acontecia, mas ele era sempre educado e sempre estava ali, sempre ele estava dentro do meu alcance. Então, quando eu precisei do produto, eu lembrei dele. Nossa senhora, cara, isso daí é uma coisa que eu vejo que as empresas erram muito, né? Hoje tá muito assim, vamos mandar e-mail, coloca lá numa ferramenta de automação, tá muito um negócio ferramenta, né? E você perdeu esse contato com as empresas. Então, às vezes, você tenta falar com uma pessoa naquela sequência de ações, você não consegue, joga ela lá para daqui 6 meses. E o que o cara fez com você foi o que a Coca-Cola faz até hoje. A Coca-Cola é o refrigerante aí mais conhecido no mundo, não é? Só que todos os dias, no horário nobre da televisão, ela tá com propaganda ali todos os dias. Por quê? Porque, como dizia nossos avós, quem não é visto não é lembrado, né? Então, se você não está ali marcando presença, ajudando o seu cliente, trazendo algum conteúdo interessante, mostrando a sua cara para ele, quando ele tiver a necessidade, ele não vai lembrar de você. Igor, quantas vezes eu vi vendedor falar assim, puxa, cara, faziam 2 meses que eu não falava com esse cara, liguei para ele hoje. Sabe o que aconteceu? Fechou ontem com outra empresa. O cara não tem obrigação de lembrar de você quando ele for comprar algo, né? É você que é o vendedor que precisa gerar esse interesse e esse aquecimento na cabeça do cliente. Cara, muito massa, viu? Ó, você já falou da questão de não tenha medo do não. Você já falou que não tem medo de diretor, né? Não precisamos ter medo de diretor. De você estar marcando presença no cliente. Cara, você está mostrando por que o pessoal de Barretos é bruto. Pega boi no laço e você tá bem. Não deixa o cliente escapar de jeito nenhum, não é não? Não pode deixar, né? Não pode deixar. Você tem que procurar sempre trazer para o seu lado da melhor forma possível, né? E é isso. Mas são realmente informações que às vezes parecem bobas, né? Qualquer um sabe. O não ter medo do não e tratar a pessoa do outro lado como uma pessoa realmente, né? E não apenas como alguém que quer vender produto e não ter medo por causa do cargo ou enfim, outra coisa do tipo. E você sabe, cara, que as coisas simples que as pessoas falam que eu já sei, é aí que ele perde muito dinheiro, cara. Do treinamento aí no Brasil inteiro, né? E as pessoas que depois não conseguem aumentar as vendas no treinamento são aquelas que falam: Ricardo, isso aí eu já sei. Então o cara sabe que aquilo funciona, ele ouve de novo alguém falando para ele que aquilo funciona, mas o fato de ele já conhecer aquela informação, isso eu já sei, só que o cara não aplica. É aí que o cara se ferra e perde dinheiro. Então, cara, pessoal, esse recado aqui das coisas principais, se são coisas simples, fáceis de aplicar, que nós estamos nesse nosso bate-papo, é isso que vocês têm que anotar aí e olhar se você está fazendo isso realmente. Por exemplo, você está ligando para diretor de empresa ou você não está ligando porque você acha que você não vai conseguir falar com ele ou você tem medo de falar com o diretor, por exemplo, não é? Então, se você sabe que é bom, vai te ajudar, vai te dar resultado, pega o telefone e manda bala, não tenha medo não, né, Igor?
Exatamente. É o simples faz a diferença, né? Como a gente conversou até durante a semana e um pouquinho antes aqui, não tem a fórmula certa de vender. Não. Né? Cada um vai ter o seu jeito de vender, vai ter a sua forma de falar. Só que tem aqueles pontos que são essenciais para qualquer vendedor, para qualquer venda que você vai fazer, que é entender é não ter esse medo do não, é você saber, é você gostar de conversar, você tem que ser um sem vergonha, né? Tipo, você não pode ter muita vergonha, porque um vendedor com vergonha não vai a lugar nenhum. Não. Ele precisa conversar com as pessoas. Então, você é entender esses pontos, e aí o resto é a sua forma de lidar, a sua forma de fazer. Tem gente que gosta de, como você falou, automatizar tudo, mandar e-mail, dar resultado. Tem gente que gosta de fazer estratégias no LinkedIn direto, só mandando mensagens grandes, que aí eu já li que mensagens grandes dá resultado, mensagens pequenas dá resultado, cada um tem uma forma de estudar, cada hora sai um número diferente. Então, porque às vezes mensagem grande por e-mail mostra que você tem embasamento sobre a empresa, mostra que você conhece. Então, as pessoas convertem mais do que uma mensagem curta. Já no WhatsApp, no LinkedIn, uma mensagem curta faz mais diferença do que uma longa. Então, tem vários pontos que são falados, que são traçados e feitos de forma diferente. Mas o essencial, eu acho que esses pontos que a gente falou até agora são os essenciais, né? A parte simples e a parte que vem desde lá do começo, como você falou, desde a parte da lista amarela, que você tinha que pesquisar o contato para falar com a pessoa. Você não poderia ter medo da pessoa. Ali você não tinha WhatsApp, ali você não tinha uma mensagem, oi, um bom dia, não. Você tinha que pegar e ligar e falar. E ali, seja com quem fosse, você ia falar, entendeu? Então, assim, eu acho que isso vem desde o começo. Eu acho que essa parte simples é a base. O restante, como é feito, vai muito da pessoa, e eu acho que não tem uma forma correta. Eu só acho que esses 3 pontos são essenciais, né? O não ter medo do não, o entender que a pessoa do outro lado também é uma pessoa, você não está só vendendo um produto para ela, você também não é só um produto, você também é uma pessoa, e criar esse laço é super importante para a venda. Né? Às vezes você acaba vendendo mesmo tendo um valor mais caro pelo atendimento, pelo bom atendimento e pela criação de laço que você tem com a pessoa. Né? Muito, muito. As pessoas pagam 20 a 30% a mais quando elas têm um bom atendimento, 20 a 30% a mais em média. Então é fantástico, né? E aí, o Igor, nessa estratégia que você está hoje aí na empresa, na todo, você está à frente também de uma estratégia chamada ABM, Account Based Marketing, ou seja, vendas junto com marketing baseado em contas nomeadas. São aquelas contas mais estratégicas, aqueles negócios mais importantes. Conta um pouco aí, o que você tem sentido dessa experiência, como é que tem sido isso? O que você tem colhido de frutos usando aí o ABM? Cara, eu entrei na Todo o ano passado, em setembro, vai fazer 1 ano e 2 meses agora, eu já estou indo para o terceiro 1 ano e 3 meses já na Todo. Eles estavam engatinhando na estratégia do ABM, e a Maurens, que começou a implementar a estratégia lá, que hoje é uma grande amiga minha, mentora, e enfim, ela começou a implementar, e aí ela me chamou para participar do time, eu estou hoje no time, e a gente começou a ver o resultado. Eu vou até deixar uma história interessante para o final, mas Opa. assim, aí a gente começou a ver o resultado, a gente começou a aplicar a estratégia, começou a ver um ponto de gargalo e tudo mais, e trouxe. Hoje a gente tem uma taxa de conversão lá na Todo por estratégia ABM, que é focado nas grandes contas. E o mercado da Todo já é um mercado bem nichado, né? Que é o mercado mais varejo brasileiro, que se encaixa o produto cartão presente, que hoje que a Todo faz. Tem muitos clientes grandes ali a Todo. Então, para as grandes empresas é mais nichado ainda, né? E a gente tem hoje uma conversão de, em média, 40%. Caramba! De conversão em agendas. E em contrato assinado, de 5% a 10%. E eu lembro que quando eu entrei, a gente até conversou com as outras pessoas que faziam, até de repente fazer uma consultoria e tudo mais, e a gente teve a informação ali que, aliás, nem chegaram a abrir, né, mas a gente tinha informação de mercado que normalmente o ABM é 10% em agenda e 1% ali em fechamento de contrato. Então, a cada 100 contas, 10 vão converter, e a cada 10, uma fecha contrato. E a gente conseguiu fazer de uma forma que trouxe resultado positivo. Nossa. E bem maior, um resultado bem maior do que a gente esperava. Hoje a gente já trouxe alguns clientes pelo ABM, a gente tem vários outros dentro do funil através dessa estratégia, e até um artigo que eu publiquei na última semana no LinkedIn,
eu falo dessa importância, como você falou, é uma estratégia vinda pelo marketing, trabalhada em grandes contas. Mas não adianta nada a gente vindo o marketing fazer a estratégia e o comercial não entender nada da estratégia. Então, eu falo ali no artigo quão importante é a interação entre os dois setores. E porque sem essa interação, nada mais é que uma estratégia outbound normal, porque, querendo ou não, o ABM é uma estratégia outbound, ele pode ser convertido no inbound, nas campanhas e tudo mais, nos players, mas ele é uma estratégia outbound. Você vai ter que ir atrás da pessoa, você vai fazer um e-mail personalizado para aquela conta, você vai falar de uma forma diferente, você pode ter forma de se comunicar dependendo do cargo da pessoa, o analista, ou o diretor, mandar um e-mail de uma forma diferente, uma campanha diferente que vai despertar o interesse de uma forma diferente para o analista, para o diretor, para o CEO. São todos players que podem ser usados. Mas se a estratégia não for bem traçada e não tiver a comunicação entre marketing e o comercial, não tiver essa interação, não vai dar resultado. Isso aí eu tenho a prova, assim, eu tenho o caso verídico. Então, assim, é muito importante essa interação, porque o ABM é uma estratégia. E no final, como a gente estava falando, no final são as pessoas que decidem, né? Tudo quanto mais automatizado possível, mais robótico possível, pode te facilitar na agilidade, pode te dar agilidade, mas não pode te trazer o resultado esperado no final. Exatamente. Pessoal, para quem nunca ouviu falar aí do ABM, imagina o seguinte, que ele é o suprassumo da personalização, tá? Da estratégia personalizada. Então, você pega o marketing, você faz pesquisas de mercado para aquele cliente. Aí não é nem tanto segmento também, mas é você olhando cliente um por um. Então, é uma estratégia individualizada para cada cliente, onde o seu marketing vai fazer pesquisas de mercado para pegar informações interessantes. Vocês vão criar peças de campanhas, e-books, blogs, posts, brindes, tudo isso totalmente personalizado para aquele cliente. E aí o seu comercial, junto com o marketing, vai criar um discurso totalmente personalizado nos e-mails, nas ligações, nas abordagens, nas sequências. Ou seja, é uma estratégia que você vai investir tempo, dinheiro, e por isso você tem que olhar bem quem é o tipo de cliente que você vai utilizar essa estratégia, porque no final tem que se pagar a conta, tá? Então, se você, na sua empresa, você atende grandes empresas com ticket médio mais altos, é este público que você faz a conta para ver se financeiramente é viável você aplicar aí a estratégia do ABM. E não adianta, de repente, você colocar numa mesma sequência de e-mails empresas gigantes, médias e pequenas. É aí onde você pode estar perdendo muito dinheiro, tá? Então, um resumo aí do que é o ABM que tanta gente está falando, que o Igor tá com a mão na massa, aplicando aí no dia a dia, né? Eu tive uma oportunidade também de fazer um bate-papo com a Amanda, que é a diretora comercial da Vindi. Eles também cresceram muito aí com a estratégia de ABM. Eu aplico o ABM nas consultorias, nos clientes que eu faço também, e dá muito resultado. Mas o time do Igor aí está com um resultado bem, bem interessante, né? Então, é um caminho muito bacana. Dá muito trabalho, você acaba investindo tempo e dinheiro, mas o retorno aí acaba sendo bem interessante, né, Igor? E como que surgiu essa ideia de ABM? Vocês estudaram sobre isso? Vocês já tiveram alguém aí do time que já teve alguma experiência? Como que pintou essa ideia aí do ABM? Foi estudado, bastante estudado, na verdade, né? Como eu disse, começou a pintar no mercado o ABM. Se você procurar hoje, um monte de gente fala de ABM, tem ali o ABM, tá procurando o ABM, tá querendo saber sobre. Só que se você for ver também, são poucos cursos que tem. Sim. Muitos são estrangeiros, muitos vão estar em inglês, não vai estar traduzido em português. Então, a gente estudou, muito pautado ali com a ajuda da Mauris, até que eu falei, que foi a idealizadora da estratégia ali na Todo. E com o João, né? O João hoje é o CEO lá é o Country Manager da Todo, né? Então, foi muito estudado por eles,
traçado a estratégia, e aí a gente foi implantando melhorias, identificando os gargalos, e como você disse, o ABM ele não pode ser pulverizado, né? Ele é uma estratégia personalizada, você tem que entender quais as empresas e quais as pessoas que vocês vão procurar, você faz um estudo para achar as pessoas corretas, né? As pessoas que vai ser identificado com o seu negócio, né? Porque não adianta você é uma empresa de tecnologia, de produto de tecnologia, por exemplo, ou de engenharia, vamos supor, não adianta você fazer uma estratégia e mandar para um analista de marketing, para um analista ou para um gerente de marketing, se não liga com o produto, com a pessoa que você está falando, né? Você tem que ter esse entendimento também, né? Da empresa, como você disse, você tem que estudar a empresa, você tem que entender como está sendo as últimas notícias da empresa, se ela está migrando para o mundo que corresponde com o seu produto ou não, se vai fazer sentido você oferecer esse produto ou não. Se de repente ela já tem esse produto, como é que vai ser a abordagem, se vai ser diferente, se não vai. Então, o ABM, como você disse, é uma estratégia que tem que ser certeira, né? Uma estratégia que tem que ser bem estudada. Para ser implementado na Tudo foi bem estudado, as pessoas estudaram bastante para a gente conseguir implementar. Passou ali alguns meses, a gente passou ali ainda tendo aqueles ajustezinhos aqui e ali para dar esse resultado. Nos primeiros meses não dava resultado, não gerava as agendas, a gente conseguiu entender o gargalo. E isso é importante, né? Como você disse, o resultado vem. Uma conta, às vezes, paga toda a estratégia que você fez no ano inteiro de ABM. Então você tem que... É uma estratégia boa, é uma estratégia super personalizada que vai te trazer resultado, só que você tem que entender que também só a estratégia em si, sem a mão de obra necessária, sem a pessoa qualificada ali para você ajudar aquela pessoa a se desenvolver, não vai dar resultado nenhum, né? Estratégia por estratégias, tem várias no mercado, né? Não, sem dúvida, né, cara? E é isso aí, estudar, e normalmente a gente traz coisas de fora mesmo, né? Então, esses conceitos em vendas, eles nascem muito, principalmente nos Estados Unidos, países aí, até da Europa também, e é de lá que a gente acaba importando essas metodologias e tropicalizando para nós usarmos aí no Brasil, porque não adianta você usar uma estratégia que funciona 100% nos Estados Unidos e tentar encaixá-la 100% aqui no Brasil. Cultura é diferente, pessoas são diferentes, então a gente pega isso e tropicaliza, né? Pô, que massa, cara. Ô Igor, e você comentou aí que você guardou uma história aí pro final. Eu acho que esse momento aí a galera tá bastante ansiosa para poder conhecer aí a sua história de vendas. Conta aí qual que é a história que você reservou para esse final. Cara, eu guardei uma história sobre a BM, sobre o começo da implementação dele na Tudo. E de um cliente que a gente trouxe, né? Não posso abrir o cliente, mas... cara, é um cliente muito grande dentro do mercado brasileiro. E a gente já tinha rodado algumas conversas com ele anteriormente, mas nunca a gente tinha chegado ao fechamento, não tinha achado as pessoas corretas, enfim, tudo mais. E a gente implementou a estratégia da BM. A gente implementou a estratégia, a gente fez um estudo da empresa, o estudo das pessoas corretas, rodou a campanha, rodou certinho as cadências de e-mail, de follow-up e tudo mais, e aí chegou um ponto que ela saía da mão do SDR, e na estratégia estava assim, saía da mão do SDR e passava para o Account Executive ficar fazendo os follow-ups. Tá. Nesse ponto, a gente identificou que estava o nosso gargalo, que ali estava o nosso gargalo. E por quê? Porque, querendo ou não, o Account Executive, executivo de contas, ele vai estar focado em fechar negócio. Então, na mão dele tem que vir os leads quentes, tem que vir aqueles que ele já está em negociação ou que já teve uma primeira reunião. Não só vir chegar para ele fazer a prospecção, né? Ele não vai dar a atenção necessária para esse cliente que está sendo prospectado. Ele vai fazer um follow-up ali, um follow-up aqui, nada muito personalizado, enfim. Então a gente percebeu e trouxe para a mão do nosso BDR de novo. Isso o cliente fazia 2 meses que estava na rodagem da cadência, que até como eu falei, foi os 3 primeiros meses ali que a gente não estava tendo muito resultado. Fazia uns 2 meses que ele estava na rodagem da cadência. A gente mudou no primeiro e-mail que a gente mandou um pouco mais personalizado com a comunicação feita pelo BDR. A gente já teve um retorno. A gente falou de novo com ele, a gente conseguiu uma agenda. Passou 2 meses, a gente estava com a venda vendida, aliás, com a venda concretizada, faltando só assinar contrato. Passou toda a parte de assinatura de contrato. A gente finalizou a compra, assinou o contrato. Hoje é um cliente nosso, um cliente
mega importante aqui dentro do mercado brasileiro, que foi trazido pela estratégia da ABM. O ABM já deu o seu primeiro resultado logo no começo. Mas antes dele trazer esse resultado positivo, a gente identificou um pequeno gargalo. E como eu te disse, é essa interação entre marketing e comercial que tem que ser feita. A gente tinha traçado a estratégia, mas a gente tinha feito um ponto ali que não fazia sentido, e no comercial estava alinhado, mas não estava tão bem alinhado. Então a gente conseguiu entender esse gargalo, colocou em prática, resolveu. Hoje a esteira, como eu te falei, flui super bem. É um dos principais métodos de trazer clientes de grande porte, principalmente, é o foco da empresa, para negociação, para mesa de negociação. Já trouxe outros clientes com contrato assinado através dessa estratégia, tem outros perto do contrato ser assinado. Então, essa é a minha história aí, a história de como o ABM bem traçado, bem planejado, dá resultado. Como você disse, é uma venda longa, é uma venda complexa. Então, você não pode desistir na primeira, na segunda, na terceira tentativa sem retorno. Você tem que continuar aquele follow-up, e aí quando você vê que realmente não tem como, porque teve contas que não tiveram retorno, claro, não tem como todas dar retorno, aí você descarta, mais para frente você planeja uma nova fórmula de atingir aquela empresa com uma campanha diferente dentro do próprio ABM, de uma estratégia diferente, um reaquecimento diferente daquele cliente, que talvez naquele momento seja mais oportuno para ele. E essa é a minha história aí, que fica pro pessoal aí, pro pessoal de exemplo, pro pessoal que, primeiro, não desista. Segundo, o ABM realmente traz resultado, mas é complexo, é grande. E terceiro, cara, se você vê que sua estratégia não está dando certo, você consegue identificar o gargalo. Vê certinho tudo onde, ponto a ponto. Olhe ponto a ponto, estude ponto a ponto da sua estratégia. Você não vai acertar de primeira, você não vai acertar de segunda. Se você for pegando lado a lado, você consegue chegar no resultado positivo. Pô, que massa, cara. Eu adoro essas histórias aí, porque a maioria das histórias que a gente tem contado aqui nesse podcast, no História de Vendas, são histórias de superação, de alguma coisa que não foi fácil, que não deu certo e no final acabou revertendo, né? Então, isso é a maior lição de vida que a gente tem. Vendas não é fácil, como você falou. Não desista do seu cliente, né? Não é porque você rodou uma campanha de prospecção com uma pessoa lá dentro do cliente que você vai descartar aquela empresa mega potencial. Tem um estudo do Gartner, um dos maiores institutos aí de pesquisa de tecnologia no mundo, e eles trouxeram que uma empresa, quando ela vai fazer uma compra, ela envolve, em média, de 6 a 10 pessoas na tomada de decisão. Então, se você roda a cadência com uma pessoa, tem outras que podem participar do seu processo de vendas e discursos diferentes. Não adianta você rodar tudo igual para pessoas diferentes, porque aí você não vai ter um bom resultado. Então, personaliza para cada uma, não desiste. Olha sempre a conta. A pessoa não te atendeu hoje, amanhã a mesma pessoa pode te atender sim, porque o cenário muda, o momento muda, as pessoas não estão bem como você. A gente estava conversando um pouco antes aí, né? E aí você não pode desistir de uma empresa que tem um potencial gigante. Cara, que massa, viu, Igor? Muito bom. E, cara, obrigado demais aí por você trazer aí pontos importantes, pontos que as pessoas às vezes acabam esquecendo no dia a dia, né? E contar um pouco sobre essa estratégia vitoriosa aí do ABM. Então, pessoal, se você trabalha em uma empresa, você é do time aí de vendas e vocês atendem grandes clientes, sim, você pode utilizar a estratégia do ABM para que você possa aumentar os resultados, assim como o Anderson e a equipe têm feito também, né? Legal, o Anderson não, o Igor. O Igor, me conta uma coisa, Igor. Se o pessoal quiser se conectar com você, cara, como é que faz para ler? Vamos fazer o seguinte, o seu artigo eu vou colocar no link aqui desse vídeo, beleza? Assim fica mais fácil para o pessoal poder ler, e aí dali eles te encontram lá no LinkedIn, pode ser? Pode ser, perfeito. Pode colocar o artigo ali, o artigo eu falo um pouco sobre o ABM, né, sobre até o que a gente conversou aqui hoje. Eu estou começando a fazer essas postagens também semanalmente, vou fazer semanalmente no meu LinkedIn, para falar um pouco sobre a minha experiência, sobre como eu enxergo as vendas, como eu enxergo
essa área de pré-vendas também, e tentar passar um pouco do meu conhecimento para as pessoas, né? Para quem está começando, para quem já está há mais tempo, criar esse networking que é super interessante. Eu agradeço muito, Ricardo, a oportunidade. Está sendo um prazer enorme falar contigo desde quando a gente começou a conversar ali no LinkedIn. Você é um cara, você é um exemplo aqui para todo mundo no mercado. A gente é do interior ainda, né? Então, assim, tem isso em comum. A gente sabe como não é fácil vir um pouco do interior e não vir dos centros grandes, né? Como é um pouco mais difícil, querendo ou não. E eu estou buscando, a gente está buscando sempre cada vez mais aprender. E foi muito bom bater esse papo contigo. Aprendi um pouco também. A gente sempre pode aprender dos lugares, de todos os lugares, né? E é isso. Eu agradeço. Pode colocar meu LinkedIn aí, se alguém quiser o contato também. Não tem Fala aí seu LinkedIn, Meu LinkedIn é Igor Pellegrini, se eu não me engano é esse, é Igor Pellegrini Felipe Pereira Gomes. Como Igor Pellegrini a gente já consegue achar. E é isso. O Ricardo vai compartilhar aí meu artigo, que possa ajudar mais pessoas e que a gente também aceita críticas, aceita sugestões, que eu acho que é tudo que vem para ajudar, né? E a gente tem que estar sempre procurando ajudar e ser ajudado também, né? Da melhor forma possível. É isso aí, cara. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí pela sua disponibilidade de trazer conteúdos também para a galera aí. A gente está precisando de mais conteúdos aí, né? E obrigado demais, Igor, por você ter aceito, ter trazido aí essas informações importantes. E você que ficou nos assistindo no YouTube, você que ficou nos assistindo e nos ouvindo aí no Spotify, obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo e nós nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, hein? Tchau, pessoal. Valeu.